Foi. Então tá. Então, galera, agora vamos começar a aula de Vedanta. A gente tentou fazer no Instagram, mas aí tá difícil. Todo mundo tá querendo usar o Instagram para fazer live. Então a gente vai cada vez mais estar usando aqui o YouTube para a gente poder dividir com vocês esse conhecimento nesse momento que a gente não está podendo se encontrar, né? Então, como toda aula de Vedanta, a gente começa com um mantra, tá? Então, senta, um lugar confortável, alinha a coluna, gira o ombro para trás, fecha os olhos. Se você conhece os mantras, já faz aula regular aqui na escola, canta comigo. Se você não conhece, a atitude, enquanto você escuta, é uma atitude de agradecimento a essa tradição que está aí há tanto tempo, sendo passada de professor para aluno, de forma que chegue para a gente agora aqui sem ser adulterada, sem manipulação, para que a gente tenha clareza, para a gente conseguir entender o que vai ser dito, porque é muito sutil, e para que a gente tenha paz, que a gente não brigue e por aí. Então essa é a atitude, tá? Enquanto eu canto. Om Shruti Smriti Purananam Alayan Karunalayan Namami Bhagavad Padam Shankaran Loka Shankaran Shankaran Shankaracharyan Keshavam Bandhayanam Sutra Bhashya Krital Vande Bhagavatal Punaf Punaha Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, na aula de hoje, a gente vai fazer uma aula diferente, né? Porque eu já expliquei em outros vídeos, na outra transmissão que a gente fez, que o que a gente está fazendo aqui não é uma aula tradicional de Vedanta. Uma aula tradicional de Vedanta, a gente tem um texto que a gente vai acompanhar e a gente vai fazer aulas regulares, né? Com uma periodicidade regular, etc. Então agora a gente vai bater um papo sobre Vedanta, na verdade. Conversar um pouco e ter oportunidade de falar sobre Vedanta de uma forma um pouco mais leve, mais livre, assim, né? De poder trocar uma ideia um pouco mais. Então, a gente decidiu, o Fig e eu, de dividir essa aula em duas partes. A primeira parte, eu vou fazer uma introdução, o que é Vedanta, tá? Para a gente poder partir do zero mesmo, nunca escutei, não sei o que é, queria saber o que é Vedanta. E nos primeiros 15 minutos, e nos 15 minutos seguintes, nós vamos fazer uma prática que é muito comum no processo védico de aprendizagem, dessa tradição que a gente representa, que a gente vive, que se chama Vakya Vichara, que é quando a gente pega um ensinamento de alguma Upanishad, que a gente tem disponível na cultura védica, no conhecimento dos Vedas, a gente pega uma frase e aí dois ou mais professores que conhecem o assunto, né, obviamente, vão discutir e explorar essa frase, né? Então, Vakya é o ensinamento e Vichara é essa análise detalhada de palavra por palavra e tudo mais. Então, introdução ao Vedanta. Introdução ao Vedanta é um negócio que já começa difícil, porque Vedanta é uma palavra em sânscrito, né? E a gente não fala sânscrito, né? E a gente não precisa falar sânscrito para compreender o ensinamento védico. Ainda que algumas palavras a gente, obviamente, vai precisar entender, mas a nossa amada professora, Glória Vieira, traduziu tudo que a gente precisa, né? Então, a gente tem essa oportunidade de estudar em português. Então, para trazer para o português, para poder entender, eu estudo Vedanta. Então, Vedanta, a tradução para o português é parte final dos Vedas. Daí alguém vem e pergunta para você, o que é isso que você faz? Aí você fala assim, eu estudo a parte final dos Vedas. Não disse nada, né? Tipo, o que é isso, irmão? O que é Veda? O que tem nessa parte final? Você precisa explicar isso para a pessoa, para ela saber que ela está estudando e o que ela está estudando, né? Então a resposta, para a gente poder entender, a parte final dos Vedas
falam sobre um conhecimento que explica o universo, explica quem você é e explica a relação que existe entre esses dois aspectos que parecem tão diferentes, eu e o mundo. Então, Brahma Vidya, o conhecimento do todo, o conhecimento de Deus, mais Deus aí, a gente vai ter que rever todo o conceito que a gente tem de Deus para poder entender esse conhecimento sobre Deus. Por isso que a gente usa a palavra o todo, a plenitude, a ordem cósmica, porque se a gente ficar usando a palavra Deus, na nossa mente já vem uma pessoa em cima da nuvem, julgando, com a barba branca, e não é isso, né? Em Vedanta, a visão é de que tudo é Deus. Veja, não é nem que Deus é tudo, mas é que tudo que existe é Deus. E eu estou dentro desse tudo. Portanto, não existe diferença entre eu e Deus. Então, quando a gente fala eu estudo Vedanta, o que eu quero dizer é que eu estudo o autoconhecimento, o conhecimento sobre quem eu realmente sou. Não esse corpo, não essa mente, não essa personalidade, mas quem eu realmente sou. Tá? Então, Vedanta, a tradução é a parte final dos Vedas. A parte final dos Vedas traz uma revelação. Revelação é um conhecimento que não pode ser adquirido de nenhuma outra forma. Tá? Então a gente vai dar mais um passo para entender o que são os Vedas. Né? Os Vedas são hoje o corpo de conhecimento mais antigo que existe na humanidade. Esse corpo de conhecimento não tem uma data. Quantos mil anos existe o conhecimento védico? A gente não sabe, honestamente a gente não sabe. O que consegue ser feito é uma análise das primeiras escrituras védicas, mas mesmo nas escrituras védicas está lá dito que esse conhecimento era passado verbalmente, de mestre para discípulo. Então essa escritura que a gente está analisando já é uma coisa relativamente moderna, né? Se você olhar o cronograma mesmo do conhecimento védico. Então, o que a gente pode dizer é que nos Vedas são mencionadas algumas coisas que apontam para 5, 7, 10 mil anos de existência. Mas a gente realmente não sabe, tá? Tem um rio que é mencionado nos Vedas que já secou há mais de 4 mil anos. Tem algumas características astronômicas do céu que apontam para um céu de 7 mil anos. Então, isso tudo aí é muito relativo, mas não interessa muito para a gente quanto tempo tem os Vedas. O que me interessa é o que ele proporciona, né? O que eu vou ganhar com isso? E a proposta dos Vedas é que o ser humano conquiste as suas 4 buscas. Então, os Vedas mesmo, esse conhecimento diz que todo ser humano busca por segurança, prazer, uma vida apropriada, ética, onde eu faço meus papéis e durmo com a minha consciência tranquila, e a felicidade plena. São as 4 buscas humanas. Então, os Vedas, esse conhecimento védico, vem para preencher as 4 buscas. Então, as 3 primeiras buscas do humano, do ser humano, minha, sua, de todo mundo, segurança, prazer e Dharma. Dharma é uma vida apropriada, uma vida com objetivos nobres, uma vida onde eu faço o que eu tenho que fazer, onde eu trato os outros da forma que eu gostaria de ser tratado e tudo mais. Então, os Vedas, esse conhecimento védico, 95% desse conhecimento, que hoje está em forma de livros, de 4 livros, então 95% desse conhecimento, o início de todos os 4 livros, que hoje estão esse conhecimento védico, falam sobre como que eu faço para conquistar segurança, prazer e Dharma. Então, essa parte é chamada de Karma Kanda. Karma Kanda Kanda é parte e Karma é ação. Então,
essa primeira parte dos Vedas, que representam, sei lá, 95% dos Vedas, é sobre ação. E a parte final dos Vedas, final em sânscrito significa anta, então Vedanta, a parte final dos Vedas vai explicar sobre como eu conquisto essa felicidade plena que eu estou buscando. Tá? Então, os Vedas, eles vão revelar coisas, formas, conhecimento que de outra forma não é possível o ser humano adquirir. Então, a explicação é assim, que os Vedas são um pramana, um meio de conhecimento próprio. Então, não tem como eu descobrir, através dos meus sentidos, através da minha mente, da minha lógica, da minha capacidade de analisar as situações e concluir, né? Tirar conclusões e tudo mais, e com o que eu vejo, com o que eu escuto, com o que eu sinto, o ser humano não é capaz de descobrir aquilo que está sendo dito nos Vedas. Mas depois que eu escuto o que é dito nos Vedas, eu falo, caramba, isso faz sentido mesmo. Então, Veda, todo conhecimento védico é um pramana, um meio de conhecimento. Um meio de conhecimento para a segurança, um meio de conhecimento para o prazer, para adquirir, né, segurança, para adquirir prazer, um meio de conhecimento para adquirir uma vida onde eu me sinta completo, realizado com os meus papéis, uma vida de Dharma, e um meio de conhecimento para a felicidade. Então, o ensinamento que está na parte final dos Vedas é o que de fato vai conduzir o estudante à felicidade plena. Tá? E essa parte final dos Vedas é composto por alguns diálogos entre mestre e discípulo. Esses diálogos são chamados de Upanishads. Então, todos os 4 Vedas que hoje estão separados em livros, na sua parte final, eles têm uma série de diálogos entre mestres e discípulos que vão explicar para a gente que está estudando esses diálogos, através do conhecimento que o professor vai estar desdobrando dentro daquele diálogo todo, o segredo da felicidade humana. Tá? Então, a gente agora já sabe. Eu estudo Vedanta. O que é Vedanta? Vedanta é o conhecimento de quem sou eu, de quem é o mundo, o universo, o que é isso, e a relação entre os dois. Que esse conhecimento só pode ser adquirido através do estudo das escrituras de Vedanta, não é uma filosofia, não é um negócio que o mais inteligente dos seres humanos possa ter observado, analisado e concluído, não é. Por isso ele é um meio de conhecimento em si só. E a gente estuda esses diálogos, tá? Então as Upanishads são várias Upanishads. Mas na tradição de ensinamento de Vedanta, um grande professor que existiu nessa tradição, Shankara, ele pegou e comentou 10 Upanishads. Ele pegou 10 Upanishads e ensinou para os alunos dele como compreender essas Upanishads. E nesse momento ele fez isso por escrito. Ele deixou registrado essas explicações porque ele entendeu naquele momento que a humanidade estava perdendo a capacidade de manter a tradição só de forma oral e que precisava estar de fato escrito para a gente poder entender o que estava sendo explicado ali. Então ele escreveu todos os comentários. Ele escreveu os comentários em 10 Upanishads. Existem mais do que 10 Upanishads, mas a gente só estuda as 10. Não é que as outras Upanishads sejam menores ou menos importantes, pelo contrário, mas Shankara entendeu que se a gente estudasse aquelas 10 que ele comentou, a gente teria o conhecimento necessário para estudar e entender sozinho as outras que tem nos Vedas. E que também, com o conhecimento que você vai adquirir nessas 10, você resolve a questão do sofrimento humano. Então, a gente estuda essas 10 Upanishads. O estudante de Vedanta não estuda só o Upanishad. O estudante de Vedanta estuda todas as Upanishads
estuda a Bhagavad Gita e estuda o Brahma Sutra, tá? Todo o conhecimento que está na Bhagavad Gita e no Brahma Sutra saiu das Upanishads. Não tem nada diferente. Só é colocado de forma mais simples, de forma mais prática, para a gente entender. Além disso, tem alguns textos que a gente estuda na tradição védica, que são chamados de textos de apoio. Então, os Smritis, como o Tattva-bodha, como o Padeshacharam, vários textos que são chamados de textos iniciais, que a gente vai estudar, porque se a gente já pegar logo uma Upanishad, é muito difícil de entender. Então, esses textos básicos, iniciais, vão servir de apoio. Quando a gente estuda o Upanishad, a gente vê de cara que o aluno que está fazendo perguntas para o professor nos diálogos das Upanishads não são alunos que chegaram ali e nunca tinham estudado Vedanta e saíram fazendo perguntas. Isso não existe. São todas yogis que estão vivendo essa vida de yoga, de estudo de Vedanta há muito tempo e que, por essa razão, ou há muitas vidas, né? E que por essa razão conseguem fazer as perguntas. Então, antes da gente entrar na Upanishad, no estudo da Upanishad, a gente estuda esses textos básicos, que a gente já estudou vários aqui na escola. A gente estuda a Bhagavad Gita, que a gente está estudando aqui na escola, a Bhagavad Gita, toda sexta-feira. E aí, eventualmente, o aluno estando preparado começa o estudo da Upanishad. Tá? Então, o que é Vedanta, onde está Vedanta, o objetivo de Vedanta, eu acho que ficou um pouco mais claro já para todo mundo, né? A gente, com esse conhecimento que foi passado de professor a aluno até chegar hoje aqui em mim, no FIG, ele se deu por um processo, sabe? E esse processo é o estudo regular, é parte do processo das escrituras, e os debates, a exploração do assunto é uma outra etapa do processo de aprendizagem, e a meditação sobre aquilo que foi estudado e discutido. Então, nas aulas aqui na escola, a gente está muito mais focado na primeira parte, que é escutar, shruta, escutar. Então, a gente vem aqui e faz o estudo da escritura, eu explico, e os alunos, no final, tiram algumas dúvidas. Mas hoje, eu e o FIG vamos fazer um negócio diferente. A gente vai fazer um vichara, que é essa análise mais profunda de uma frase, de um ensinamento que exista em uma das Upanishads, tá? Então, a gente escolheu, o nosso professor Swami Dayananda escolheu, e a gente está repassando o conhecimento exatamente como a gente recebeu, o comentário de uma frase da Kaivalya Upanishad, tá? Então, Kaivalya, a tradução seria a unidade, a não dualidade. Então, a Upanishad que explica sobre a dualidade, tá? Que explica sobre a não dualidade, perdão. Explica sobre a unidade, que não existem duas coisas no universo, que só existe um sujeito. Tudo mais no universo é um objeto. Existe eu que vejo tudo e existe tudo que é visto. E nesse tudo que é visto está incluindo aí o meu corpo, a minha mente, meu intelecto, tudo aquilo que eu acho que sou eu. Então, esse ensinamento, essa frase da Kaivalya Upanishad é o seguinte: em sânscrito é dito Shraddha Bhakti Dhyana Yoga Avaihi. Então, a tradução é conhecido através de Shraddha. Nós vamos explicar essas três palavras que eu vou dizer agora em sânscrito. Então, é conhecido através de Shraddha, Bhakti e Dhyana Yoga. Você vê que agora, né, Figão, te convidando para entrar no papo. Se a pessoa nunca estudou Vedanta, pega uma Upanishad, lê a tradução, e a tradução vai dizer exatamente assim: conhecido através da fé, da devoção e da meditação. A pessoa, apesar de conseguir traduzir e entender o que está sendo dito ali nas palavras traduzidas, ela não entende nem o que está sendo dito no começo.
conhecido através. Então, o que é conhecido através da fé, que é Shraddha, da devoção, que é Bhakti, e da meditação, que é Dhyana Yoga? O que é conhecido? É exatamente esse é o assunto, né? Esse é o tema que a gente está debatendo essa semana toda, né? Que é conhecer o eu, né? Conhecer o que é eterno, esse que é a felicidade que a gente tanto busca. Exato. Então, através da fé, da devoção e da meditação, o eu é conhecido. Mas esse conhecer o eu, as pessoas hoje em dia falam muito de autoconhecimento, né? Autoconhecimento é conhecer o eu. Daí a pessoa fala assim, eu vou falar para vocês sobre autoconhecimento, e sobre autoconhecimento você tem que entender melhor as suas emoções, entender melhor o seu corpo, entender melhor o seu subconsciente, mas nada disso é o eu. Não, isso é o não eu. Isso é o não eu. Então, quando está dito aqui que o eu será conhecido, ou melhor, ele não diz o eu será conhecido, ele diz será conhecido, mas como a gente está na tradição de ensinamento, a gente sabe que está apontando para o eu. O eu é conhecido. Pô, mas eu conheço eu mesmo. Essa é uma das ferramentas que o Vedanta usa para que a gente possa entender e compreender o eu. A outra forma é através da negação, né, Bruno? Exatamente. Que é o não eu. Uhum. Então, quando a gente fala assim, vamos fazer uma prática de autoconhecimento. Então, vamos pegar um caderno, uma caneta, e eu vou escrever tudo que eu penso e tudo que eu vejo sobre mim. Né? Eu gosto disso, eu sou assim, eu nasci em tal lugar, eu tenho as minhas preferências que são essas e aquelas, e as minhas preferências negativas são essas e aquelas outras, e ali eu vou colocando e listando, né, o meu som preferido, a minha comida preferida. Me conhecendo, autoconhecimento. Me conhecendo melhor, exatamente. Só que essa lista desse me conhecendo melhor é o não eu. É uma lista para que a gente possa descaracterizar, porque se eu for ver essa lista hoje, de tudo que eu gosto, de tudo que eu não gosto, de tudo como é que eu sou, com certeza essa lista é diferente de 15, 20 anos atrás. E vai ser diferente. E com certeza vai ser diferente daqui 10 anos. Então não pode ser eu. Então toda essa lista do eu agora é o não eu. Então, primeira coisa dessa frase, desse ensinamento que a gente tem que entender é para o que ele está apontando quando ele diz que então o eu é conhecido através de que eu que a gente está falando. A gente não está falando nem do diva, que é o espírito que migra de um corpo para o outro. A gente está falando em Vedanta da consciência que sou eu que vê a mente, que vê as experiências que o espírito vai passar nessa vida, em outra vida, em outra vida. Então, o Atma, que é o eu, é o que observa o corpo, observa a mente, observa o intelecto ou o espírito. Então, Vedanta vai querer te explicar quem você é, de fato. E a gente vai precisar, então, dessa Como? prática aí, né? Como? Exato, que é o que eles estão dizendo de aqui. devoção e de... Exato. Mas como é que é esse negócio de fé? A fé. Então, na verdade, você não é o corpo, você é Deus e é eterno. Eu falei assim, pô, mas como assim, cara? Como é que você tem que ter fé nisso? Como é que eu vou ter fé num negócio desse, tipo, tão distante daquilo que eu acho que sou eu? Até porque a gente está morrendo de medo, né? De morrer agora. Agora tá todo mundo desesperado. Exatamente. Todas as mentes, até a mente do sábio, está desesperada com medo de morrer. Mas a diferença entre o sábio e o ignorante é que o sábio sabe que a mente tem que reagir assim. Uma mente que não tem medo é uma mente defeituosa. Entendeu? O sábio consegue ver a mente agitada e saber que eu não sou a mente. A diferença é essa. Então, como é que eu vou ter fé o suficiente se ao mesmo tempo o ensinamento de Vedanta e os nossos professores sempre disseram que Vedanta não é algo para eu acreditar, é algo para eu entender. Então, é exatamente, Bruno, porque tu falou que essa aula, por exemplo, essa frase da Upanishad que a gente está desenvolvendo agora, desenrolando agora, ela já é para aquelas pessoas que já têm um contato com a prática, com o conhecimento. Então, a fé que a pessoa tem, ou o Shraddha, ou a confiança, é porque tu já ouviu, tu já praticou,
Tu já entendeu várias partes desse conhecimento que fizeram sentido, outras não, mas outras sim. Então, através dessa compreensão, desse entendimento de várias coisas que eu escutei já fizeram sentido para mim, aí sim, eu começo a ter então essa capacidade de me entregar, de ter confiança, de ter eu fé. boto fé naquele negócio. Exatamente. Que nem uma pessoa, você não bota fé numa pessoa que te enganou. Né? A pessoa me enganou uma vez, duas vezes, agora a terceira vez eu vou botar fé. Vou botar, ou uma pessoa que você não conhece. Você nunca viu, nunca falou, não sabe agora, quem é. Uma pessoa que você conhece, que você sabe que é honesta, que faz as coisas certinho, então eu posso botar fé nessa pessoa. E com o conhecimento védico é a mesma coisa, foi o que você estava falando. Então eu já vim aqui, me disseram que se eu fizesse aula de asana, eu ia ficar mais alongado, eu ia ficar mais calmo, eu ia conseguir dormir melhor. Eu venho, acho esse negócio de asana meio estranho, mas eu venho, faço e vejo o que acontece. Pô, realmente o que foi dito é verdade. Aí agora me dizem que pranayama, aí agora me dizem que meditação, e eu começo a aplicar e vejo que faz sentido. Então agora eu quero saber sobre esse conhecimento de que eu sou o todo. Por mais que pareça distante, como tudo que foi dito até agora, depois bateu, então eu vou botar fé. Beleza? Shraddha. Então, o eu é conhecido através da fé. Dessa fé, não é uma fé cega. Que você dizendo acreditar, não é isso. E se você não acreditar, não, você vai morrer. E é o tempo todo aqui, ó. Eu faço e já vejo o resultado. Aí eu vou fortalecendo essa fé. Depois ele diz que tem que ter bhakti, devoção. E aí essa devoção já vem dessa confiança que eu estou adquirindo. Desse entendimento que eu estou adquirindo. E daí eu começo a entender, começo a perceber, começo a ver a ordem, a inteligência, né? E essa coisa de não me sentir mais tão separado, distante de Deus, né? Consigo reparar, né, na beleza do pôr do sol, da lua cheia, do mar, do oceano, sei lá, daquelas coisas que me fazem ter essa sensação de que Deus está ali, né? Então isso já começa a rolar ali uma relação, isso é Bhakti, né? E essa paz que dá no seu coração quando você começa a ver que está tudo na ordem. Que apesar de parecer uma desordem, parecer que está tudo uma zona, que é uma injustiça, que eu levo muito azar, eu começo a ver a ordem nas coisas e isso acalma o meu coração. Então, nas aulas de yoga, a gente fala muito sobre Ishvara Pranidhana, que é a entrega na mão de Deus. Então, faça o seu melhor e entrega o resultado na mão de Deus. E eu começo a perceber como essa prática de fazer o meu melhor e entregar na mão de Deus me traz um coração mais leve. Esse coração mais leve faz com que eu fique feliz, que eu me sinta mais completo. Exatamente. Por causa que o que a gente está falando, que quando eu tenho a minha felicidade está vinculada, está presa à realização da minha ação, por exemplo, eu tenho um sonho, eu tenho uma realização que eu quero, e a minha felicidade depende daquilo, e quando não acontece, eu me decepciono, né? Eu fico decepcionado, eu tenho uma frustração. Tem vários níveis de raiva. E daí tem vários níveis de frustração, de raiva, tristeza, depressão e tal. Tudo depende de como que eu consigo lidar e do meu nível de maturidade emocional para lidar com essa relação com o resultado da ação, né? Porque o que a gente fala aqui na escola o tempo todo, não existe deu errado. Não existe, só deu o que deu. Deu o que deu. E o que deu é o que era para dar. Então não tem certo, errado, deu bom, deu ruim, deu o que era para dar. Diminui a frustração, né? Diminui a frustração e tudo é uma projeção do meu ego, daquilo que eu gostaria, do que eu quero, da minha projeção de felicidade. Então eu dou essa característica para o resultado, é bom ou ruim, mas na verdade só é aquilo que era para ser. E isso nos traz uma mente mais objetiva, mais prática, com menos frustrações ou decepções, né? E isso vai gerando essa devoção, essa fé, né, que a gente está falando aqui. Então na frase está dizendo lá que o eu é conhecido através da fé, só que fé no quê? Fé nas escrituras. Então significa que eu tenho que estudar Vedanta. Primeiro, estudar Vedanta. Depois diz que, mesmo que eu estude Vedanta, que eu tenha um professor apropriado para isso, eu preciso da bênção de Deus, Bhakti, essa relação com Deus, aonde eu recebo uma bênção que é o entendimento. E ele fala, por último, que eu preciso também de Dhyana Yoga, uma vida de meditação. Para quê essa vida de meditação? O que eu adquiro
com essa vida de meditação, Antakarana Shuddhi, a purificação do estado mental, para que eu consiga estudar, para que eu consiga ter essa devoção. Então, um processo completo explicando para você descobrir quem você é e se tornar aquela pessoa completa e feliz que você está buscando. Você precisa escutar a Escritura, você precisa se relacionar com Deus, botar fé, você precisa acreditar, entender e você precisa meditar. E o que é, assim, a gente está falando sobre meditação, mas a meditação justamente vem junto, né? Vem nessa mesmo fluido das duas primeiras palavras. Tudo porque junto. A meditação é uma relação com Deus. Então a meditação não é uma coisa perigosa, uma coisa desconhecida, uma coisa onde você corre algum tipo de risco fazendo. A meditação é uma ação super segura, né? A nossa professora agora sempre falou, se você sente qualquer tipo de medo ou angústia na meditação, a hora que você abrir o olho, passou, acabou, Está salvo. já está interrompido o processo de meditação, só na hora que você abre o olho. Então não existe nenhum tipo de risco, porque a meditação ela tem que ser conduzida, a gente tem que primeiro aprender, né, com o professor, ter essa prática, ter essa repetição da meditação na nossa vida, que é uma relação mental com Deus. Então isso é meditação. Nas escrituras védicas, a explicação do que é dhyana, que é meditação, é uma atividade mental que eu me relaciono com Deus. Isso é meditação. Qualquer outra coisa não é meditação. Então, meditação é algo que eu faço só dentro da minha mente e esse algo é me relacionar com Deus. Exatamente. E pode ser de várias formas. Tipo, é claro que dentro do Vedanta a gente tem assim uma técnica de meditação onde o professor vai conduzindo a nossa mente passo a passo até essa relação com Deus, até que eu possa ter essa compreensão, essa visão de Deus na minha vida. Mas pode ser feita também de outras formas, de outras maneiras, com outras técnicas de oração também, onde eu mentalmente eu me relaciono com Deus e tal, blá, blá, blá. E isso também é claro que a gente está falando aí de técnica, né? Sim. Existem boas técnicas, médias técnicas, várias, ralas, né, superficiais. Nos Vedas tem todo tipo de upasana, de técnica de meditação. Pô, centenas de técnicas de meditação. Então, para cada um existe ali uma forma de meditar, uma técnica melhor, que eu me sinta mais confortável e tal. Então a gente vai procurando conhecer essas técnicas, praticar elas para ver o que é melhor, mais confortável para minha mente, para mim ter essa relação com o divino, né? Perfeito. Então, meditar é uma ação mental que eu me relaciono com Deus, que tem o objetivo de eu ter como fruto dessa ação mental uma mente clara e equilibrada, para que eu possa estudar Vedanta e ter a clareza na mente para compreender o que está sendo dito na aula. Então, para conhecer o eu preciso de Shraddha, fé nas escrituras e no professor, Bhakti, uma relação com o divino, e Dhyana, que é essa mente que se relaciona com Deus, que se prepara para entender o que está sendo dito na aula. Isso aí, essa é a prática, essa é a sequência e essa é a técnica, né? Isso é Vedanta, essa é a prática, não precisa saber mais nada. A partir daí tem que vir, né? Fazer as aulas. Aí é a repetição, a repetição, a repetição, a repetição, a repetição com o desapego do resultado e fazer, né, diariamente, ter isso estabelecido, né? Uma prática estabelecida na nossa vida, na nossa rotina, no nosso cotidiano, para que a mente teimosa, né? A mente teimosa que a gente tem, que insiste em me derrubar, em me manter separado dos outros, me separado do mundo, separado de Deus, limitado, incapaz e tal, e para que todas essas tendências da nossa mente possam ser queimadas, né? Através dessa clareza do discernimento, queimar essa tendência da mente e estabelecer o conhecimento de vez, né? Então, beleza. Então, para fechar, assim, para ficar bem claro para a galera, o objetivo de Vedanta é a felicidade.
a gente estuda para conquistar essa felicidade. Então, espero que essa explicação motive cada um de vocês e continuem a estudando, seguir nesse caminho. Estudando, Exatamente. A gente vai estar aqui vivendo essa vida, né, Figueiredo? A gente vai estar aqui, quem sim, quiser, pode vir praticando, estudando e compartilhando conhecimento, com certeza. Então, obrigado. Om Tat Sat. Namastê. Namastê.